E nessa aula nós vamos fazer juntos a Tiana e o sapo. Uma aula gratuita, ela foi escolhida lá no Instagram. Eu vou fazer o modelo com glitter. O Funko Pop ele tem vários modelos e eu escolhi esse modelo aqui com glitter. Eu comprei dessa marca o glitter porque ele é um glitter bem fininho. Você pode baixar a apostila dela lá no Instagram. Tem um link na bio, você vai para o Pop Club. Lá você vai ter os pesos e as medidas e as cores que eu usei para fazer a Tiana. Vamos começar a fazer a cabeça. Eu vou abrir aqui a minha massinha numa espessura de 4 milímetros. Vou encapar a cabeça de isopor. Lá na apostila você vai ter o link como fazer a cabeça de isopor também, eu vou deixar lá. E eu vou deixar aqui nesse vídeo a cabeça para você poder fazer a marcação dos olhos. O link eu vou deixar aqui embaixo nesse vídeo. E aí você vai encapar a cabeça do mesmo jeito que a gente encapa a cabeça de todos os pops. Se você já é minha aluna, se você já assistiu alguma aula minha, você vai ver que eu sempre faço do mesmo jeito. Eu tingi a massinha natural para fazer a cor de pele dela com a tinta óleo, terra de siena natural, amarelo Nápoles carne, só um pouquinho, e coloquei também um pouquinho de chocolate, corante chocolate, para ela escurecer um pouco o tom de pele. Você puxa a massinha de todos os lados em direção para trás da cabeça. E aqui eu tô tirando um pouco de massa, porque eu não quero que fique com muita massa aqui atrás. Porque aqui a gente vai colocar o cabelo, então não precisa ter muita massa. Quanto mais massa ficar no seu pop, mais pesado ele vai ficar, tá? Então, toda vez que vai sobrando massinha assim, você pode ir tirando. Aqui você ajeita agora todos os lados dele, passando a palma da mão para deixar bem lisinho. Sempre puxando o excesso de massa para a parte de trás. Eu já terminei de alisar, agora eu vou fazer a marcação da posição dos olhos. Eu peguei aqui o meu gabarito do rosto do Funko Pop e vou colocar aqui na cabeça. Eu tenho que fazer isso enquanto a massinha ainda está molhada. Assim que eu acabei de encapar, eu já faço essa marcação. Eu vou deixar esse gabarito aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder baixar também. Então você coloca bem certinho aqui em cima da cabeça dela e com um olhinho de 10 milímetros ou 1 centímetro, né, que é o olhinho do Funko Pop, você vai marcar. Aperta bem para ele marcar e marca também a posição do nariz. Todas as cabeças são feitas do mesmo jeito, tá? Eu faço os meus Funko Pops com essa mesma medida para todos. Aqui eu tô alisando um pouco porque eu vou colocar o nariz. Peguei um pedacinho de massa, uma bolinha bem pequena. Aí você faz assim, ó, uma coxinha e já puxa uma ponta, fazendo como se fosse um triângulo. Ele é um nariz bem pequeno, ele mede meio centímetro, o tamanho desse nariz. Aí você pode escolher se você só vai colar ou se você vai emendar as partes, né? Ele no rostinho. Eu sempre emendo, tá? Mas se você quiser, é só você passar um pouquinho de água, um pouquinho de cola, bem pouquinho mesmo, e colar o nariz aqui na frente da cabeça dela. Depois que você colar e emendar, você sempre ajeita, tá? Com o dedo, ajeita aqui a parte de baixo também, para ficar reta. Aqui eu tô passando água, porque eu quero que suma essa marcação de emenda. Mas se você não quiser, só quiser encaixar aí, não tem importância, tá? Pode deixar do jeito que você achar melhor. Quando você for passar água, você só toma cuidado para não deixar com muita água, porque a água pode acabar manchando o rosto. Então você passa a água, depois você passa o dedo ou um lencinho umedecido para poder secar.
O nariz é bem facinho de fazer. Arruma aqui embaixo com a faquinha para deixar ele reto. Ele tem que ficar desse jeito, ó, com uma ponta assim, ó, bem pontudo. Agora a gente vai pôr a orelha. A orelha eu tô usando uma bolinha bem pequena com 4 milímetros. Você pode medir na régua. Aí você faz uma coxinha, achata e coloca aqui. Você vai alisar a parte da frente desse jeito, olha. E a parte de trás, não. A parte de trás ela tem que ficar um pouco mais grossinha. Você vai precisar emendar a parte da frente até sumir a emenda. E aqui você passa o pincel de borracha contornando a orelha para ela ficar um pouco mais aberta. Você pode passar um pouco de água e alisar assim, ó, com o dedo. Vai esfregando o dedo que a marca de emenda some. E aí você contorna essa parte de trás aqui desse jeito que eu tô fazendo, para ficar bem certinho. Essa orelha ela precisa medir 1 centímetro, tá? Ela é bem pequena também. Você faz a mesma coisa do outro lado, na outra orelha. E a cabeça é só isso, tá? É a orelha, o nariz. Você vai precisar agora esperar ela secar de um dia para o outro. Só no outro dia é que você vai poder fazer o cabelo. Aqui para fazer o cabelo, eu tingi a massinha de preto e tô abrindo a massinha já num formato que fique assim, ó, meio retângulo, deixando a parte mais grossa com 4 milímetros na parte da frente. E aí você vai posicionar aqui em volta da orelha. Eu tô olhando na minha referência, sempre acompanhe a referência, tá? Para você poder fazer aí seu personagem o mais parecido possível. Aqui desse outro lado eu vou fazer a mesma coisa, só vou tirar um pedaço que ficou um pouco maior, tá tampando a orelha e eu preciso tirar. Aí é só você ir passando o dedo aqui para alisar e ajeitando o cabelo em volta da orelha. Aqui eu vou empurrar um pouquinho esse volume de massa para trás, porque ficou um lado com mais massinha que o outro. Se você reparar, você vai ver que ficou um lado mais alto que o outro. Então, sempre quando você colocar o cabelo, tenta ajeitar para que fique reto. Aqui você vai empurrar também o restante de massinha para trás. Sempre eu vou apertando, tá? Para a massinha grudar na cabeça. Vou tirar essa parte aqui que tá sobrando e vou ajeitar essa parte aqui de trás. Tenta deixar essa parte aqui bem retinha também, não deixa torta, porque é o acabamento, né, do cabelo dela. Você tem que fazer essa parte do cabelo bem certinha. Pode passar água para alisar. Aqui eu vou passar água porque ficou todo marcado. E eu vou passar o pincel de borracha também para alisar.
Olhando na referência, eu vi que a orelha dela fica bem para fora. Então, eu vou precisar tirar esse pedacinho de massa aqui, que ficou cobrindo a orelha. Então, eu tô cortando com a faquinha. Só toma cuidado aí para você não cortar a cabeça. Aí, você ajeita com a faquinha. E faz a mesma coisa do outro lado. Como grudou um pouquinho de massa na orelha, eu tô passando um palito com algodão. E aí é só apertar aqui para ajeitar. A parte de trás eu também vou ajeitar com a faquinha para ficar reta. E aí você já pode começar a fazer as marcações aqui na cabeça dela enquanto o cabelo ainda tá molhado. Eu tô olhando na referência para ver o lugar certo aonde ela tem esses fios marcados na cabeça. Na referência dá para ver certinho, é só você ir acompanhando. Você pode fazer com a faquinha ou com um pincel de borracha também. Pode marcar bem. Eu sempre marco, depois eu passo o dedo com um pouquinho de água para ele suavizar um pouco essa marcação. Mas você pode apertar bem, tá? Porque quando seca, essa marcação some toda. Então, você precisa deixar bem marcada. Tem que ficar desse jeito aqui, ó. Essa primeira parte da cabeça. Agora, a gente já vai fazer o coque. Eu fiz um rolinho, olha, com uma parte mais grossa na parte de cima. E na parte de baixo, bem mais fininha, olha. Eu vou colocar aqui na mesa para mim medir o tamanho que é esse rolinho aqui. Ele tem 7 centímetros. Ele fica bem grosso mesmo. Na apostila tem a medida, tem o peso de toda a massinha que eu usei para fazer, tá? Faz a Tiana sempre acompanhando a apostila. Aí você vai dobrar, tá vendo? A parte de cima. É só uma dobra que ela tem aqui na parte de cima. Eu vou pegar a minha referência e vou medir. Ela tem que ficar do mesmo tamanho, porque a referência eu imprimi no mesmo tamanho de um Funko Pop original. Então, você pode ir medindo aí na referência, porque vai ficar no tamanho certinho. Vou posicionar aqui no meio da cabeça. Eu não vou passar cola ainda. Primeiro eu vou modelar. Então, eu coloco aqui em cima, eu vou modelando primeiro. Depois, quando tiver tudo bem certinho, aí eu passo cola e colo. Vai ajeitando para ele ficar bem arredondado, tá? Às vezes a gente aperta, vai deixando quadrado, mas você tem que ir deixando esse cabelo bem arredondado, igual tá o desenho da referência. Eu vou medir de novo, olha, para vocês verem que tem que ficar do mesmo tamanho que o desenho da referência, tá? Se você vê aí que ficou menor, você ajeita, e se ficou muito maior também. Se ficar só um pouquinho maior, não se preocupe, porque o biscuit encolhe. Tô olhando aqui, ó, tem que ficar com 3,5 centímetros. E aí você já faz também a marcação dos fios
nesse coque. Tá vendo que eu já passei a cola, porque já deixei tudo certo. Passei cola, só um pouquinho de cola que você vai passar. Já pode fazer a marcação dos fios. O cabelo dela é bem fácil de fazer, tá? Aqui você passa o pincel de borracha aqui no meio desse coque para poder modelar bem aqui certinho. Faz isso dos dois lados. A gente vai fazer agora os fios que ela tem dos dois lados da cabeça. Eu fiz um rolinho, peguei 1 grama de massa, aí você vai enrolando assim, ó, do jeito que eu tô fazendo. Pode colocar em cima da referência e vai fazendo esse rolinho com o mesmo desenho e do mesmo tamanho também. Aí é só você colar. Passa a água. Eu não costumo usar cola aqui nessa parte, porque a cola pode manchar. Então, como eu vou precisar emendar esse rolinho com a cabeça, eu já passo a água, já vai ficando bem molinho e aí eu já posso emendar. Quando a gente tá modelando com a massinha preta, é normal que suje um pouco o rosto dela. Aí é só você limpar com um pedacinho de algodão ou com um lencinho umedecido. Você vai fazer esse rolinho igualzinho do outro lado também, com as mesmas medidas. Fazer também essa marcação de fio aqui, como eu coloquei esse rolinho, ela acabou sumindo. Então, eu vou passar novamente aqui para marcar. E para fazer esse fio de cabelo que ela tem aqui na frente, eu peguei uma bolinha com meio centímetro, fiz um rolinho e eu vou modelar um fiozinho no mesmo desenho da referência, para a gente já poder colar. A hora que você terminar de fazer o cabelo dela todo, você pega um lencinho umedecido ou um pano úmido e você passa, tá?
no cabelo todo, porque às vezes ficou uma marca de mão, o dedo às vezes fica um pouco sujo e a gente não quer que fica com nenhuma imperfeição o cabelo. Então você passa um lencinho umedecido no cabelo inteiro dela e deixa secando. Eu colei aqui esse fiozinho na frente do cabelo dela. Eu não vou emendar, tá? Eu só colei e vou ajeitar aqui na altura da sobrancelha. Nessa aula, a gente vai fazer a pintura do olho. Eu vou colar o olhinho dela aqui. Você pode colar esse olhinho com a cola instantânea, tá? Passa só um pouquinho de cola e cola. A gente vai fazer primeiro o risco da sobrancelha. Eu risco com o lápis, eu vou olhando na referência como é o desenho e eu vou riscando. Aí, se eu errar, eu posso apagar até ficar do jeito que eu quero. Depois que eu risquei com lápis, eu já posso passar a tinta acrílica preta fosca. Depois que eu risquei com lápis, fica mais fácil. Aí eu risco por cima do desenho que eu fiz, que fica bem facinho para pintar. Se você tiver dificuldade, pode pintar com uma canetinha que não sai com água, ou pode até colocar massinha, tá? Você vê o jeito que fica mais fácil aí para você. Para fazer os cílios, a mesma coisa, você pode riscar primeiro com o lápis, depois só passar o pincel por cima, ou pintar com uma canetinha de ponta bem fina, que também fica bem mais fácil. Então, essa parte aqui do cabelo e da pintura do rosto já tá pronta. Vamos começar a fazer agora o corpo dela. Para fazer o corpinho, eu peguei um pedacinho de massinha, a mesma medida que eu uso para fazer todos os corpinhos. Vou modelar aqui o corpinho dela do mesmo jeito. Lá na apostila tem a medida certinha de massinha que você vai usar em toda a modelagem da Tiana. Aqui eu vou precisar medir nessa referência, porque eu preciso que fique desse tamanho aqui. Vou fazer a marcação da cintura. A cintura dela tem que ser bem fininha. Você pode deixar a cintura dela com 1 centímetro, tá? De largura. E eu coloquei 2 bolinhas aqui para fazer o peito dela. E aí eu emendei, tá? Com algodão com água e ficou desse jeito aqui. Vou fazer a saia. Não vou precisar fazer perna aqui, nada, porque ela já vai tá de vestido, então eu já vou fazer a saia direto. Tô abrindo aqui uma massinha amarela na cor, já que eu preciso, né, para fazer a saia. Eu vou deixar a parte de baixo desse jeito, ó, bem retinha, e para isso eu preciso puxar um pouco de massa. Então eu vou afundar um pouquinho aqui com o meu dedo e você vai puxando a massinha do lado, olha, para baixo, nesse jeito aqui que eu tô mostrando, tá? A saia dela precisa ficar assim, ó, bem rodada, né? Então eu tenho que ir puxando a massinha e deixando ela mais redondinha possível, igual tá mostrando o desenho da referência. Você deixa assim a parte de baixo e você vai colocar aqui na frente, e ela tem que estar medindo exatamente o mesmo tamanho. A parte de cima bem redondinha mesmo. E você vai fazer essas marcações aqui com a agulhinha, tá? Pode fazer essa marcação bem funda, a volta inteira da saia dela. Ficou desse jeito aqui, ó, já marquei todinha. E agora você precisa deixar secando. Eu vou cortar aqui o corpinho, porque eu só preciso de uma parte do corpo dela para poder encaixar. Ela tem que ficar do mesmo tamanho aqui da referência. Você vai deixar secando de um dia para o outro. Só no outro dia é que você vai poder continuar a modelagem do vestido.
Nessa aula, a gente vai começar a fazer o vestido. Eu abri aqui, ó, como se fosse uma pétala, né? Com a ponta bem fininha. Para isso, eu vou precisar modelar e cortar com a tesoura, porque eu quero que ele fique assim, ó, com a pontinha bem fina. E aí, você vai fazer vários desse daqui, para preencher a volta do vestido todo. Passa a cola e vai colando, desse jeito aqui que eu tô mostrando. Ela tem que ser bem fininha, tá? Não pode ser grossa de jeito nenhum, porque senão a saia vai ficar muito grosseira e o personagem não é, ele é bem delicadinho. Então, essa parte aqui do vestido precisa ter essas pétalas aqui bem fininhas. Aí você vai precisar alisar e apertar bem. Toda vez que você for colocando uma pétala, você alisa, aperta bem para ele grudar e faz a marcação aqui, ó, em todas as pétalas, desse jeito. A gente vai fazer a parte verde. Não tem outro jeito de fazer senão recortar. Abre a massa bem fininha, você vai recortar aqui de novo, né, essas pétalas, mais ou menos do jeito que fique igual a referência, tá? Eu sempre vou fazendo e vou colocando aqui em cima, ó. Eu tingi essa massinha aqui com a tinta verde, tá? Uma massinha natural, coloquei verde, bem pouquinho verde, e a massinha branca. Aí ficou um verde bem clarinho. A massinha amarela também. Eu tingi a massinha amarela, branco, e ficou nessa tonalidade de amarelo bem clarinho. Aí você vai colocando agora as pétalas, sempre olhando na referência. Olha, eu tô colocando primeiro essas duas pétalas aqui na parte de trás. Eu não passei cola, tá? Para colocar as pétalas verde. Eu só tô recortando e tô colocando aqui em cima do vestido dela e tô emendando também do mesmo jeito que eu fiz com a pétala amarela. Aqui, ó, eu recortei as duas. Sempre quando eu recorto, eu preciso que a ponta fique fina. Então, eu tenho que apertar com o meu dedo para afinar essas pontas aqui. Vou colocar aqui em cima também, olha. Toda vez que vai sobrando massa, você sempre vai tirando. Não deixa ficar com excesso de massa aqui. Aqui eu tô olhando no desenho da referência, olha, para eu ver a posição certinha que vai ficar essa pétala. Mas eu vou precisar afinar essa ponta aqui, que ficou com volume na hora que eu coloquei a outra pétala por cima. Então, não pode, tá? Ficar aparecendo um volume. Então, você sempre coloca uma pétala, alisa, depois que você coloca a outra por cima. Ó, tá vendo que agora não tá mais aparecendo aquele risco que tava antes? Aí, você já pode apertar bem para colar e emendar. Aqui eu vou tirar também mais um pedaço de massa, que aqui ficou, olha, com muita massa junta. E aí ia ficar muito grosseira essa parte do corpinho dela. Como o corpinho dela é bem pequenininho, só tem 10 centímetros, você não pode deixar com muita quantidade de massa. Por isso que as pétalas têm que ser bem finas também. Eu vou colocar o corpinho, olha, se você olhar aqui, ela na direção dessa pontinha dessa pétala primeira. Então, você já vai fazer o furinho aqui com o arame e já vai deixar o corpinho aqui no lugar certinho. Aqui, tá vendo, ó, que tem uma ponta que fica por cima? Se você olhar na referência, tem uma, duas, tem 3 partes. Então, eu vou precisar colocar mais uma. Vou cortar aqui com a faquinha só para medir e vou recortar mais esse pedacinho de massa. Aí é só você colocar aqui por cima de novo, em cima da outra pétala, na pétala de trás, olha. E aí você ajeita para ela ficar assim, ó. Tá? Então, são 3 pétalas que estão aparecendo, né, na parte da frente. Então, aqui, ó, tá vendo que são 3 pétalas
e só tem 2 pétalas atrás, então aqui eu vou precisar emendar. Então vão ficar com 2 pétalas na parte de trás e 3 na parte da frente. Aqui eu vou emendar esse pedacinho que eu acabei de colocar. Passa a água, vai passando o seu dedo assim, ó, para emendar. E aqui você ajeita, tá? Porque na hora que a gente colocou, eu acabei estragando aqui um pouco. E eu vou precisar deixar bem certinho aqui essa parte. Vou cortar aqui um pedacinho, porque tá sobrando aqui essa massinha. E aí você tenta deixar o mais certinho aí que você conseguir. Então, acho que deu para entender aqui, né? Eu coloquei 2 pétalas, aí eu coloquei mais um pedacinho aqui, que é essa terceira pétala, e emendei ela com a pétala de trás. Então, ficou aqui, ó, 3 na frente. E também ficou 2 atrás ali, tá? Eu só emendei esse outro pedacinho com a pétala de trás. Aqui eu vou ajeitar de novo, que eu acabei estragando, porque eu já vou deixar secando agora. Então, eu tenho que conferir para ver se está tudo no lugar. E aí eu já posso deixar secando. Eu vou fazer um risco aqui, ó, antes de deixar secar, porque eu olhei na referência, ela tem uma marcação, como se tivesse dobrado aqui, ó. Eu só passei o pincel de borracha e fiz 2 risquinhos. Eu vou fazer a parte de cima do vestido dela. Eu abri uma massinha bem fininha. Tô cortando aqui, ó, 3 pontas assim, ó. Ele é bem pequeno, tá? Só vai ficar na parte da frente mesmo aqui, porque não precisa colocar muita massinha aí. Aí você ajeita assim e a gente já vai colar aqui. Vou tirar para ficar mais fácil. E aí vou ajeitar aqui, ó. É só um pedacinho mesmo de massinha que você coloca aqui. E aí você passa o pincel de borracha nessa parte de baixo para ela poder grudar bem no corpinho. E para fazer essa parte verde, eu cortei, olha, 2 pontinhas também aqui. Corta assim, ó, com a tesoura, tá vendo? E a gente vai colar uma de cada lado. Na realidade, são 4, né? É 2 de cada lado. Então, você vai colocar aqui, bem certinho aqui na altura do ombro. Essas 2 primeiras partes. Não se preocupe, tá? Com a parte de trás que a gente vai fazer separado. Só faça aqui na parte da frente e a massinha que for sobrando você vai cortando para não ficar com muita massa aqui no corpinho. O corpinho dela tem que ficar bem fininho. Essa massinha tem que ser bem fininha também. Agora você vai colocar mais 2 partes aqui, por isso que a massinha tem que ser bem fininha, tá, gente? Aí é só você tirar toda essa parte de massinha que tá sobrando aqui e colar também um pedaço de massa na parte de trás. E aí você pode emendar, tá? A parte de trás com a parte da frente. Passa a água e o pincel de borracha assim, ó, e emenda. Não precisa colocar a massinha na parte de baixo, aqui onde tá o arame. Tira toda a massinha que sobrou.
senão ela vai ficar muito alta. Aí você vai encaixar aqui no buraquinho que a gente já tinha feito, aperta bem, tá? Pode enfiar o arame até lá embaixo já, porque você não vai mais tirar daqui agora. Agora a gente vai emendar a parte de cima da roupa, né, com a parte de baixo do vestido. Só vai passando o pincel de borracha que ele já vai emendando. Tá? Olha como ela ficou. Desse jeito aqui. Vou fazer esse detalhe que ela tem aqui. Eu fiz um rolinho com uma massinha verde um pouquinho mais escura. E aí você faz folhinhas. Faz umas 5 folhinhas para colocar aqui. Vai olhando na referência para você ver o lugar certinho de colocar. Coloca as folhinhas, aí você vai fazer a marcação, tá? Dessas folhinhas também. São folhinhas bem pequenas, tá, gente? Eu acho que ela não tem nem 4 milímetros, são bem pequenininhas mesmo. E aí você faz uma florzinha também, bem pequena, faz a florzinha aí do jeito que você achar melhor. Uma florzinha com 1 centímetro de largura, bem pequenininha, e cola aqui. Eu vou modelar o braço dela agora. Eu peguei um pedacinho de massinha amarela, porque é a cor da luva, né? Eu já vou fazer nessa cor. Eu abri um rolinho e achatei assim com 1 centímetro para fazer a mão. Apertei, deixei bem fininha e tô cortando, ó, os dedinhos aqui. Você vai cortar esses dedos e vai separando assim, ó. Vai separando um por um e vai arredondando a parte da frente do dedo. É só você ir puxando ele assim para baixo, ó. E vai arredondando a pontinha do dedo para ele ficar bem delicado. Vai passando a mão assim para alisar. Aqui eu vou passar o pincel de borracha para afinar um pouquinho mais, porque eu vou precisar dobrar aqui a mãozinha dela assim, ó. Para baixo, tá? Dobra bem. E aí depois você modela o dedo com a mão um pouco fechada, desse jeito aqui, ó. Olha na referência, tá? Se você tiver alguma dúvida de como fazer essa posição aqui que ela tá. Já dobra aqui, ó, o cotovelo, empurra com o dedo para fazer a ponta dele. Depois dessa parte aqui, a gente vai cortar para poder colocar a parte de cima, né, do ombro, que daí a gente vai precisar colocar a parte de cima da cor da pele dela. Mas a gente precisa fazer desse jeitinho aqui o braço e deixar secando. Só no outro dia é que a gente vai poder continuar essa modelagem, tá? Não tem como fazer tudo no mesmo dia, senão a gente acaba entortando o braço e ele vai ficar torto e vai ficar feio. Então modela. No outro dia é que você vai continuar aí a modelagem do braço. Já fiz aqui, ó, os 2 bracinhos. O outro também eu coloquei já na posição assim, ó, com a mãozinha para baixo. E eu vou deixar secando agora. Aqui eu já montei, tá? Eu cortei, tá vendo? Essa parte aqui, ó, da luva, né? Depois que secou, tá? Aí eu coloquei um pedacinho de massinha da cor da pele, ó, desse jeito aqui. Agora eu vou fazer o acabamento da luva. Vou passar um pedacinho de massinha amarela, da mesma cor, né, da luva, para fazer aqui esse acabamento. Eu tô olhando aqui na referência para ver qual é o tamanho da luva dela, né? Para ficar do mesmo jeito.
Por isso que eu precisei colocar esse pedacinho aqui. Por isso que eu falo para você que você precisa deixar a luva secar. Depois que ela estiver seca, aí que eu cortei e depois que eu coloquei o pedacinho de massinha da cor da pele. Aí eu esperei secar de novo e agora eu tô fazendo o acabamento. Deixa aqui bem retinho assim, ó, vai passando a faquinha, não deixa tudo torto, tá? E essa parte aqui você emenda com a parte de baixo da luva. Passa o pincel de borracha, passa a água e alisa bem para emendar. É muito importante que a gente respeite esse tempo de secagem, tá? De cada parte do corpo, porque se a gente não respeitar, o personagem vai ficar todo amassado, não vai ficar bonito, tá? Então, sempre vai respeitando aí essa parte de secagem. Eu já vou começar a colar o glitter aqui no vestido dela. Então, eu tô passando uma cola diluída com água, tá? Para ficar bem fininha. E aí é só aplicar o glitter que não tem erro. Eu tô aplicando com esse pincel porque eu não quero que faça muita sujeira, então eu não vou jogar assim por cima. Eu prefiro ir aplicando por partes. Vou passar aqui nessa parte da blusa, né? Na parte amarela aqui também. Você só não passa na pétala, tá? Na pétala amarela não tem. Na florzinha também pode passar o glitter amarelo. E vou passar o glitter verde aqui em toda essa parte verde aqui do corpo dela. Se você quiser, você pode usar o glitter. Se você não quiser, pode deixar sem também. É que eu quis fazer esse modelo aqui com glitter. O Funko Pop tem vários modelos, né? Tem com glitter, tem sem. Aí você escolhe, tá? Qual vai ficar melhor aí para você fazer. Às vezes você não tem o glitter dessa cor, pode deixar sem também. Eu tô passando o glitter depois que a minha personagem já secou, tá bom? Eu deixei ela secando por 2 dias, aí que ela tá bem sequinha, eu já apliquei o glitter. Só agora que eu vou colar o braço, eu passei o glitter primeiro, porque se eu passasse com o bracinho ia acabar me atrapalhando. Então aqui, ó, passei cola nos 2 lados e vou colar o bracinho. Eu vou precisar fazer a emenda, né, do braço, eu não vou colocar ele assim e deixar com esse risco. Então eu vou pegar um pedacinho de massinha da cor da pele e vou colocar aqui em cima, olha, para poder fazer a emenda do braço. E aí você vai passar um algodão com água para emendar. Faz isso nos 2 braços, tá? É importante fazer isso para ficar com um acabamento mais bonito. E ela já ficou pronta, olha. Já fiz todos os detalhes aqui do corpinho dela, já passei o glitter. E olha como ela ficou. A parte de trás, tá vendo que o corpinho ficou pra frente, a parte de trás, olha, ficou bem redondinha, a parte do bumbum. E olha só como ela ficou. Eu ainda não vou colar no corpinho, tá? Agora a gente vai fazer a coroa. Eu abri aqui um rolinho com a massinha verde com as 2 pontas um pouco mais finas. Vou achatar aqui na minha mesa porque eu quero que ele fique assim, ó, quadrado. Você vai fazer 5 bolinhas, uma bolinha maior, 2 do mesmo tamanho e 2 um pouco menores, com a massinha amarela clara. E vai fazer uma pétala. Eu fiz a pétala, vou medir mais ou menos aqui, tá? Para que ela fique do tamanho da referência. E aí você vai marcar aqui o meio. Vai fazer isso para 5 bolinhas. Depois é só você juntar e deixar as 2 pétalas menores aqui, ó, para colar nessa parte final.
Eu vou medir aqui, porque eu quero que ele fique do mesmo tamanho. Pode deixar um pouquinho maior, tá? Mas que ela fique do mesmo tamanho no comprimento, para não passar aí da cabeça dela. Aí é só você colar aqui nessa parte verde. Assim que você colar, você vai ter que esperar essa coroa secar, tá bom? Eu tô colocando aqui em cima da cabeça para ver se ela ficou no tamanho que eu precisava, olha. Ela precisa ficar com 1,5 centímetro, essa pétala maior, e 1 centímetro a pétala menor. Eu vou colocar ela aqui num pote aqui de cola meu que eu tenho, só para ela secar nesse formato assim, ó, um pouco arredondado. Vou fazer agora essa parte aqui do acabamento do coque com a massinha verde também. É só você fazer um rolinho bem fininho e passar aqui em volta. Eu passei só a água, tá? Não passei cola. Aí você coloca aqui esse rolinho e ajeita para ele ficar bem certinho. Antes de passar o glitter, você precisa esperar essa coroa secar, tá bom? Deixa secando de um dia para o outro, aí no outro dia você pode aplicar o glitter. Eu apliquei aqui o glitter amarelo e o verde. Aí é só você passar cola branca e colar na cabeça dela. E só ficou faltando o sapo para a gente poder finalizar aí a modelagem da Tiana. Eu peguei aqui a massinha verde, tá? A mesma massinha que eu usei para fazer o vestido. E vou modelar aqui o sapinho. Puxa aqui a massinha para baixo para poder fazer uma barriguinha e puxa para cima também para poder modelar a cabeça. Você vai puxar a massinha assim com o dedo, ó, para fazer essa parte onde a gente vai fazer a marcação do olho e fazer umas bochechas desse jeito aqui, ó. Só ir apertando um pouquinho para poder a massinha vindo para os lados. Marca com a agulhinha e com a agulhinha mesmo você já vai puxando essa massinha para baixo. Tem que ficar assim, ó, bem retinha aqui. Aqui você precisa modelar ela para ficar redonda na parte do meio e olha, e aqui dos lados vai puxando o rolinho assim para ele ficar um pouquinho para dentro, essa parte aqui da boca. Aí é só passar o dedo para alisar. Eu vou pegar um boleador para fazer aqui aonde vai ser encaixado o olho. Eu já vou deixar marcado aqui, pode apertar bem, tá? E ele tem que ficar assim, ó, nesse formato, o sapinho. Vou colocar um pedacinho de massa na parte de trás, uma bolinha de meio centímetro já tá bom, só para ele ficar com um volume aqui na parte de trás e não ficar reto. Se você olhar na referência, o sapinho na parte de trás, ele tem essa parte aqui assim, ó, um pouco mais erguido. Aí você passa o pincel de borracha com água para emendar. Eu abri uma massinha amarela, bem fininha, tá? E vou fazer esse detalhe aqui na parte da frente. Passa a água só para colar esse pedacinho de massinha e aperta bem para ele unir com a parte verde.
Aí você faz a marcação da boca com a faquinha, pode apertar bem aqui para marcar. Eu vou pegar a referência e vou colocar aqui em cima para ver se tá ficando do mesmo tamanho, tá? Você vai fazendo e vai medindo. Ele é bem pequenininho, então é sempre bom ir medindo na referência. Coloquei mais um pedacinho de massinha aqui na parte da frente, ó, como se fosse o nariz dele, né? Um pedacinho bem pequenininho mesmo de massinha. E aí você emenda também. Eu vou fazer a perna do sapo agora. Você vai fazer um rolinho, vai deixar uma parte mais grossa e uma ponta mais fina. Você vai ter que deixar esse rolinho aqui com 4 centímetros. E aí você vai dobrar no meio e vai puxar aqui essa ponta, tá vendo aqui do joelho? Vai deixar uma pontinha assim, ó, bem fininha. Vou passar um pouquinho de cola e aí você cola a perninha aqui. Pode colar e apertar aqui para ela encaixar bem certinho aqui nessa parte do lado do corpo dele. E para o pezinho, você vai fazer também uma bolinha, uma coxinha achatar, olha. E eu vou fazer a marcação dos dedos. Só faz 2 marcações, divide bem aqui com a agulha. Deixa mais arredondado esses dedinhos, né? E aí depois é só colar na perninha. Esse pezinho tem que ficar bem fininho, tá? Ele é bem fininho mesmo, bem achatado. Esse sapinho, ele é bem pequeno, ele tem que ficar com 3 centímetros, não pode ficar maior. Eu já colei aqui o pezinho dele, olha como ele tem que ficar, tá bom? Deixa ele desse jeito, olha. Aí você pode já deixar ele secando. Vou fazer o bracinho dele agora. Você vai fazer um rolinho bem fininho e a mãozinha dele é bem pequena, tá? Mais ou menos meio centímetro você achata para poder deixar aí para fazer a mão. E aí você vai fazer a marcação do dedinho. Ele tem um dedão e mais 3 dedinhos. Aí você vai ter que marcar bem aqui, separar cada dedinho dele e deixar bem arredondado também. Ele é bem pequenininho, é um pouco mais difícil de fazer, mas se você tiver dificuldade aí, se sua massinha for secando, molhe um pouquinho o dedo na água, vai pondo assim em cima da massinha que você consegue modelar. Aí é só você colar aqui na lateral
do corpo dele, bem aqui, ó, em cima da perninha. Cola os dois bracinhos, passa cola branca e cola. Você vai precisar colar a pálpebra, né, do olho. Como o olhinho é bem pequenininho, você abre uma massinha bem fininha e bem pequena, verde, e cola aqui, ó, na metade do olhinho dele, assim. E aí é só colar o olho no sapinho. Aperta bem para esse olho entrar bem dentro aqui dessa bolinha. Eu precisei fazer de novo aqui, porque a minha foi secando e ela foi diminuindo. Então é só você abrir e encaixar de novo aqui o olhinho. Tem que esperar o olhinho secar, tá? Só depois que o olhinho estiver seco que você vai conseguir encaixar. Tá aí, então ficou pronto o sapinho. Olha como ele ficou, bem bonitinho. Ficou com 3 centímetros, ele é bem pequeno. Eu não passei glitter, mas se você quiser, você pode passar glitter também. Então, terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado de fazer a Tiana. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui para mim nos comentários ou lá no Instagram também. Eu deixei a apostila dela lá no Instagram, no Pop Club, para você poder pegar todos os pesos, medidas e a referência. Eu gostaria que você fizesse a modelagem da Tiana e se você fizer, não esquece de me marcar, tá bom? Eu quis fazer a modelagem da Tiana com glitter, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a referência do glitter que eu usei. Muito obrigado por vocês terem assistido e a gente se vê na próxima aula.